Olá, bem-vindo a mais um Conexão Rio-Brasília. Toda semana eu, José Roberto de Toledo, editor do site da Piauí, e Fernando Rodrigues, fundador do Poder 360, conversamos sobre o que é notícia na semana na eleição. Para mim, o assunto da semana continuam sendo as pesquisas eleitorais. A gente já teve uma, vai ter mais duas pelo menos ao longo dessa semana, que mostram uma total polarização entre Jair Bolsonaro, que aparentemente parou de crescer, segundo o Ibope, e Fernando Haddad, que continua numa aceleração bastante aguda. Se a gente projetar essas duas curvas, os dois tendem a chegar à véspera do primeiro turno quase empatados. Mas isso, é claro, se não aparecer nenhum cisne negro tresloucado durante essa reta final, como, aliás, costuma acontecer nas eleições brasileiras com bastante frequência, né, Fernando? Mas o fato que eu acho que é mais importante é que o voto útil, o discurso do voto útil sobre o qual tanto se falou, acabou caindo no vazio, porque Haddad já está mais do que o dobro das intenções de voto do que Ciro Gomes no Ibope, e Bolsonaro está mais à frente ainda. Então, perdeu um pouco o sentido em se falar de uma candidatura de centro, unificada, para tentar evitar essa dupla polarização. Voltamos à polarização de sempre da política brasileira desde 1994. PT versus anti-PT. Casualmente, nas eleições anteriores, o PSDB ocupou o papel de anti-PT. Dessa vez é Jair Bolsonaro. O que tem de diferente? Não é o lado do PT. A diferença está do lado do anti-PT, porque Jair Bolsonaro, em mais de uma ocasião, falou em desrespeitar as regras da eleição, se ele não ganhar, por exemplo, e mesmo do jogo democrático. Eu acho que essa vai ser a grande discussão daqui até o primeiro turno no dia 7 de outubro. E você, Fernando, o que você acha? Então, Zé Roberto, mais uma conexão Rio-Brasília, Brasília-Rio, Poder 360, revista Piauí. O que eu acho? Que nesta semana, assim como você e até a reta final, nesses 11 dias de campanha eleitoral que faltam até 7 de outubro, a partir de hoje, 26 de setembro, as pesquisas eleitorais vão ditar o ritmo de todas as campanhas e existe já uma polarização que eu entendo praticamente, para não dizer que é irreversível, entre PT, representado por Fernando Haddad, e o candidato que se apresenta como anti-establishment, anti-PT, que é Jair Bolsonaro, do PSL. O que eu não tenho certeza é se nesses próximos dias as curvas de Bolsonaro e Haddad poderão realmente se encontrar como indicavam as pesquisas de alguns dias atrás. Bolsonaro aparentemente parado na redondeza dos 30% e Fernando Haddad subindo, rompendo a barreira dos 20%. Por que eu acho que é difícil saber nesses últimos 10 dias o que vai acontecer? Porque nada impede que todos aqueles outros candidatos do autodenominado centro, Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles, João Amoedo, Álvaro Dias, só para citar alguns, não desidratem cada vez mais e que esses votos não acabem sendo, vamos dizer, abduzidos pelo candidato Jair Bolsonaro, que daí cresceria ainda mais para chegar mais forte ao segundo turno, que é sempre uma vantagem importante. É claro que a campanha de Bolsonaro vende a ideia de que ele possa já ganhar no primeiro turno, até porque ele teria, se o cenário fosse hoje, dificuldades de vencer os outros candidatos e ficaria numa situação aí, em algumas pesquisas, de empate com Fernando Haddad. Eu acredito que nos próximos dias deve acontecer uma desidratação forte dos outros candidatos do chamado centro. Um exemplo apenas, há muitos. O candidato a vice-governador de Minas Gerais, na chapa de Antônio Anastasia, do PSDB, acaba nesta semana de gravar um vídeo dizendo que, olha, como o nosso candidato não avança nas pesquisas, é melhor darmos as mãos para Jair Bolsonaro. Isso em Minas Gerais, o segundo maior colégio eleitoral do país, onde a gente sabe está se formando esse tal voto Anastonaro, Anastasia com Bolsonaro. Mas isso tudo a gente vai ver, é muita emoção até o final. É uma eleição que diminuiu um pouco a incerteza, porque ficaram dois candidatos, mas ainda há muita dificuldade em saber qual vai ser realmente o desfecho. É isso nessa Conexão Rio-Brasília desta semana. Obrigado, até mais, Roberto. Tchau, Fernando, até a próxima semana.